Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje eu tenho a grande honra de poder eternizar um grandioso enredo da comunicação da nossa cidade. Falo dela, a jornalista Bruna Cerqueira, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Bruna, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo, do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por se fazer presente neste exato momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Luiz, é sempre uma satisfação, né, falar com você. Obrigado. Você é uma pessoa que a gente tem muito carinho e pra gente é uma honra, um orgulho e uma satisfação estar aqui. Obrigado. Tamo junto, Bruna, a honra é toda nossa. E, Bruna, eu costumo dizer que desde quando eu era muito pequeno, na minha infância, aí eu tô falando do início dos anos 2000, eu já era uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Rádio, jornal, televisão, obviamente. E eu me recordo, Bruna, de que nessa época, que eu tinha ali meus 6, 7, 8 anos, eu não lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu brinco que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia, em pleno 2025, nós temos visto aí a abrangência, o corpo que psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas têm ganhado na sociedade em relação à importância que eles possuem hoje no contexto atual, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E só para poder complementar, hoje em dia se tornou muito comum a seguinte indagação: como você está? Ou como está a sua cabeça? Esse tipo de pergunta se tornou muito comum em conversas com os amigos, familiares, colegas de trabalho. Feito esse extenso preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, Luiz, eu costumo dizer que este é sempre o melhor ano da nossa vida. E a gente tem que raciocinar dessa forma, porque eu acho que a gente tem que ser otimista em relação a tudo que a gente for fazer. Porque todos os desafios que a gente enfrenta na vida, isso é para uma evolução, isso é para você se desenvolver como pessoa. Porque você sabe que antigamente, né, nos primórdios, o homem ele tinha certas dificuldades. Primeiro, ele teve dificuldade de cozinhar, né, em andar, né, em se erguer. Então, ele foi desenvolvendo à medida com que ele foi crescendo, né? Então, assim, teve que controlar o fogo, teve outras dificuldades muito mais físicas do que mentais, né? E conseguiu evoluir. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que a gente conversa com a inteligência artificial, né? E qual que é a dificuldade hoje de se desenvolver? É manter sóbrio. É manter erguido, é manter consciente, é levantar de manhã e ter a coragem de levantar de manhã para exercer a sua função, enfrentar os seus problemas. Você não precisa hoje mais cortar uma lenha, mas você precisa hoje estar organizado mentalmente para você correr o seu dia. Em relação a sua vida, e nós tocamos muito no assunto aqui, pandemia, principalmente no momento em que eu estava fazendo, né, formulando a minha pergunta. E hoje em dia existe, parece que acho que é até um ponto pacífico para todos nós, que a pandemia mudou o mundo de várias formas, e na nossa vida enquanto ser humano, a pandemia, ela teve um forte impacto a respeito de todas as searas da vida de um ser humano. Existe uma Bruna Cerqueira pré-pandemia e pós-pandemia? E se sim, por quê? Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia, ela, para nós comunicadores, ela mudou muito a nossa relação com o mundo e com o nosso trabalho, né? E com a nossa família. Quem não se sentiu tocado nesse momento, ele não entendeu o que a pandemia veio nos ensinar. Né?
veio nos dar... As pessoas muito me questionam, gente, a gente achava que as pessoas iam ficar melhores após a pandemia. Você não já ouviu falar isso? Exato. As pessoas não ficaram melhores depois da pandemia, mas elas têm que ter ressignificado nesse momento, né? Eu acho que você tem que chegar a um momento que a doença, ela tem que te trazer a cura de alguma forma. Então, se a pandemia, ela não te trouxe a cura, tá alguma coisa errada, se você não se ressignificou a sua relação com a sua família, a relação com as suas amizades, a sua relação com o seu trabalho, você vê que hoje em dia as pessoas têm dificuldade até de voltar para o trabalho físico. Elas querem ficar no home office. Por quê? Porque elas conseguiram ficar mais com suas famílias e a empresa hoje está sofrendo com isso. Então, teve aí a entrada da lei NR11, que é para discutir a saúde mental das pessoas, que antes a gente não se falava em saúde mental. Sim. Todo mundo preocupava na evolução, mas ninguém falava em saúde mental. Então, existe isso. Então, você tem que ressignificar alguma coisa. A doença, ela vem para te trazer assim, opa, tá acontecendo alguma coisa. Se eu tô com dor de estômago, o que eu não tô conseguindo engolir na minha vida? Exato. Não é verdade? Se eu tô com problema de saúde, por exemplo, eu passei nos últimos anos, eu tive uma cegueira, né? Eu estava no meio de um podcast, editando um podcast, fazendo a produção de podcast, de repente eu senti uma pálpebra assim, eu falei assim, gente, minha pálpebra caiu? O que é isso? Falei com a minha colega de trabalho, minha pálpebra caiu. Ela vai ver. Quando eu fui ver, no outro dia eu estava cega. Aí eu falei assim, o que eu não estou enxergando? O que aconteceu que eu não estou enxergando? Então, nesse processo, você tem que ressignificar alguma coisa. Não é verdade? Você está doente? O que você tem que ressignificar na sua vida? Não é verdade? Em relação a períodos nostálgicos das nossas vidas, nós temos vários. Em inúmeras situações e em inúmeros contextos diferentes. Logo te pergunto, como é que era a Bruna Cerqueira nos tempos de Colégio Imaculada? Olha, lá no Imaculada era assim, na verdade, por conta da minha deficiência, a minha infância foi uma infância muito, assim, complicada, porque eu era muito arredia. Então, eu digo que o colégio era excelente, as crianças eram muito... a gente tinha dificuldade em até se expor. Porque, antigamente, hoje eu até falo com o pessoal que eu tenho participado de algumas palestras sobre autismo, e até numa delas eu falei assim, gente, graças a Deus, a educação evoluiu a um ponto que a gente pode discutir deficiências hoje de forma mais leve, e as pessoas se importam com isso. Mas na minha época, não era muito bem assim. Na minha época, eu nasci cega, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela descobriu minha cegueira, então eu tive que passar por vários procedimentos cirúrgicos e fui alfabetizada aos 9 anos. Então, nesse processo, foi um processo de adequação até para a escola, porque não era comum você adaptar pessoas com deficiência para elas serem alguém na vida. Então, hoje a gente discute deficiência de forma muito mais leve. Sim. Hoje até romantizam a deficiência, né? Mas na minha época não era muito bem assim, não. A gente sofria muito. Eu sofria muito bullying. Isso era normal. Uma professora uma vez foi discutir na sala de aula que eu não enxergava dos lados. Aí, de repente, a escola toda começou a fazer assim comigo. Então, assim, e eu tinha que sobreviver a isso. Hoje em dia, se você faz alguma coisa com uma criança na escola, já gera uma advertência cheia de leis, cheia de regras. Naquela época não tinha isso. Naquela época, ou você sobrevivia às coisas, ou você tinha que sair da escola, ou você... Isso era por sua conta, você tinha que sobreviver a isso. Então, a minha infância foi uma infância que eu fui evoluindo e buscando meu espaço do jeito que eu achava que tinha que ser. Hoje em dia, a gente cria crianças, infelizmente, as mães, algumas crianças, elas têm grande fragilidade, mas a gente tem que desenvolver as nossas crianças
até o ponto que elas consigam serem amparadas. E graças a Deus, a evolução da educação e da saúde, hoje a gente pode ter uma vida mais saudável mentalmente. A gente pode criar crianças mais saudáveis mentalmente. Com menos, meu pai era médico, ele falava assim, gente, cuidado com os traumas, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa entender a grande evolução que o mundo enfrenta hoje, que o mundo alcançou hoje em relação à saúde mental até das crianças. O jornalismo que te escolheu ou você que escolheu o jornalismo para sua vida? O jornalismo, na verdade, ele que me escolheu. O jornalismo, ele que me escolheu, porque minha primeira opção era publicidade, né? E aí, nesse processo, aqui em Valadares, eu cheguei a fazer jornalismo e publicidade, porque era um curso que você entrava 5 horas da tarde para estudar e até 10 horas da noite, né? Hoje, ó, pra você ver, até a educação mudou. Hoje, nas escolas, você tem aula até quarta-feira, quinta e sexta você não tem aula. A gente tinha aula, a gente entrava na Univale 5 horas da tarde, acho que 5h30, saía às 10, tinha aula aos sábados. Porque a gente fazia os 2 cursos ao mesmo tempo, nas primeiras turmas. Era assim. Então, eu adorava publicidade, eu gostava de publicidade, das matérias, né? E aí, fui para Belo Horizonte fazer jornalismo. Mas acabei me apaixonando e adaptando, porque a profissão, ela se adapta ao mesmo, né? O que eu aprendi na faculdade, há 20 anos atrás, pouca coisa eu utilizo hoje, né? Porque eu te falo que eu fugi da aula de TV. Eu fugi da aula de TV e hoje praticamente o que eu faço é TV, né? O que a gente faz é TV, né? O que a gente está fazendo agora é TV. Exatamente. Né? Como é que é o destino, né? Bruno, é interessante tocar nesse tópico, porque como você mesma disse, e eu acho que é uma verdade absoluta, existem poucas verdades absolutas na vida, né? Mas tratando de profissões, existem algumas verdades absolutas e que fazem parte do contexto de inúmeras profissões. E no jornalismo, se tem uma verdade absoluta, ou uma dessas verdades absolutas, é de que o jornalismo que era feito há 20, 30 anos é totalmente diferente do jornalismo que vem sendo feito em pleno 2025. E é interessante notar na sua história que você conviveu justamente com esse processo de mudança. Quando você se formou como jornalista, era um tipo de jornalismo, podemos dizer assim. Hoje, enquanto profissional, você convive com uma realidade totalmente diferente da que você adentrou no mercado de trabalho, de quando você adentrou no mercado de trabalho. Como é que é isso na sua cabeça? Então, na verdade, se você for pegar na etimologia, se você for pegar na historicidade do jornalismo, o que a gente faz aqui é jornalismo, sempre vai ser, que é publicar e disseminar a informação, né? Tornar público e propagar. Isso aí é desde 56 a.C., que eles faziam isso no metal, lá, chumbado, escreviam lá o que estava acontecendo na política, o que estava acontecendo na cidade, até os obituários. Isso é o jornalismo como fato e é o que é feito hoje, até hoje, né? Então, isso é o jornalismo. O que nós fazemos hoje é tornar público e propagar. Nós estamos fazendo isso agora. Exato. Né? Quem? Bruna Cerqueira. Né? Nós estamos aqui fazendo isso. Então, no meu caso, eu sempre busquei a tecnologia, porque eu, antes de ser jornalista, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, eu sempre fui uma curiosa na área de tecnologia. Eu sou da época do Photoshop, que o Photoshop nem era da Adobe, o Photoshop era da Macromedia. Sim. Eu vi nascer o Photoshop, eu vi nascer o CorelDRAW, eu vi nascer todas essas ferramentas que hoje tem até inteligência artificial. Isso a gente viu nascer. O WordPress, que é o que a gente usa para fazer site hoje, eu vi nascer. Eu vi encaminhar. Então, a gente sempre foi muito ligada à tecnologia. Né? Então, para mim, o que eu faço hoje não é muito diferente do que eu fazia há 20 anos atrás. Porque eu sempre fui antenada no que é mais atual no mercado da comunicação. Então, quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre eu já trabalhava com o TIM no Circulando, que era o jornal da Univale.
né? Aí depois saí, fui para a FUMEC, trabalhei no jornal da FUMEC online também, como estudante. Sim. E, curiosamente, os dois ganharam com os melhores veículos do Brasil. Uau, que legal. Na época o Circulando ganhou, e na época o jornal da FUMEC também ganhou como melhor veículo do Brasil. Então, a gente já antenava nisso aí. Então, para mim, isso não mudou muito, não. Né? O Facebook, por exemplo, eu vi surgir o Facebook. Quem levou o Facebook para a redação da FUMEC fomos nós. Porque uma amiga minha da Europa falou assim, Bruna, tá rolando o Facebook, o WhatsApp também. Eu lembro até hoje. Essa mesma amiga que estava na Europa falou assim, Bruna, tem um programa aí que o povo está usando, chama WhatsApp. Falei assim, nossa, que beleza. Aí mostrei pro meu marido, na época a gente tinha uma casa de ração, na época. E eu falei, vamos poder melhorar o nosso serviço aqui, com o WhatsApp. E até hoje ele fala que a melhor ferramenta de comunicação hoje é o WhatsApp. Em relação ao jornalismo, e quando a gente pensa na Bruna Cerqueira enquanto jornalista, automaticamente vem toda a sua experiência pensando lá atrás, mas também de forma um pouco mais, como eu posso dizer, recente, o Fato Apurado, que é um dos grandes veículos de comunicação aqui da nossa cidade e que exerce um papel fundamental na história da comunicação de Governador Valadares. Como surgiu o Fato Apurado? Fato Apurado eu falo que é meu filho. Oh, gracinha. Né? Porque eu tenho 2 filhas e o Fato Apurado. O Fato Apurado hoje é uma empresa de comunicação que ela é uma empresa familiar e, sendo familiar, ela tem valores concretos. Sim. Né? A gente tem valores de família. Bruna, você se posiciona como uma pessoa cristã, você leva Nossa Senhora na frente. Aí eu falo, Nossa Senhora passa na frente de todo o nosso trabalho. Bruna, e os evangélicos? Todos somos cristãos. Todos somos cristãos. Então, nós hoje temos valores cristãos, né? Então, o Fato Apurado é uma empresa que tem valores cristãos, tem valores de família, tem valores de empreendedorismo e de caridade, no sentido assim, de que todos se ajudam. Por quê? Ninguém consegue fazer nada sozinho. O Fato Apurado não vai disputar com a Globo, o Fato Apurado não vai disputar com a Inter TV, o Fato Apurado não vai disputar com a Record, o Fato Apurado não vai disputar com você, o Fato Apurado não disputa com o blog. O Fato Apurado, a intenção dele, o objetivo do Fato Apurado é unir as pessoas para impulsionar pessoas e projetos de pessoas incríveis. Porque você é incrível. Você teve coragem de sair de sua casa hoje para vir aqui me entrevistar. Olha tudo que você fez hoje para sair da sua casa para vir me entrevistar. Raciocina, para e pensa. E assim é um empreendedor que saiu da casa dele, enfrentou aquilo tudo. A empreendedora que saiu deixou a filha dela dentro de casa, deixou aquela preocupação e saiu para empreender. Olha, minha colega, esses dias eu vi uma colega minha de uma TV e estava tendo uma cobertura e ela poderia até assim, ter se imposto como eu sou jornalista da TV e tal, mas eu vi tanta humildade nessa colega minha que ela foi, cobriu o evento dela e assim, na questão de tem tanta gente boa que tem que ser impulsionada. E por que não impulsionar? Para de com essa questão de competir, gente. Tá todo mundo precisando do mercado. Tá todo mundo precisando de funcionário, tá todo mundo precisando produzir. Então, o Fato Apurado nasceu com essa ideia de cooperativismo. Por que bancos aí que são cooperativas, eles estão abrindo a agência, enquanto outros bancos estão fechando a agência? Porque eles investem no cooperativismo, porque eles sabem que se você coopera, você consegue ir para frente. É todo mundo precisando de todo mundo. Então, assim, se você está... Eu acho que o Fato Apurado, as pessoas falam assim, você vai falar mal de alguém? Eu falo assim, gente, se eu pegar
nossas 1 milhão de visualizações que a gente tem em toda a nossa rede, porque são 4 perfis do Instagram, tem perfis no Facebook, tem o próprio site, né? Que hoje a gente tem site, sempre teve o site foi o que começou essa história toda. E tem o YouTube, a gente só não está no TikTok por escolha. Então, se você está achando que o Fato Apurado vai criticar, vai usar o denuncismo, você está no lugar errado. A gente não faz isso, entendeu? A gente não trabalha com o denuncismo. A gente trabalha, sim, para impulsionar projetos de pessoas incríveis. Então, a gente não usa o nosso poder de mídia para te difamar, porque isso é muito mais difícil, sabia? Você usar o seu projeto aqui, eu tenho certeza que as pessoas chegam para você e falam, olha que projeto bacana que você desenvolve. Você vai marcar a minha história de vida. Olha que bacana, você marcou a história de vida de muita gente, olha que legal que você faz. Aí você vai pegar esse espaço que você tem para falar mal de alguém? Olha que besteira. É desnecessário. Sim. Né? E é muito mais difícil porque você vai ter que apurar aquilo ali, aí vai ter que chegar um processo em você, né? Que pode não te dar nada, mas vai te dar uma dor de cabeça. Aí você vai criar uma rede de angústia. Para que isso? Não justifica, né? Sobre o Fato Apurado, me vem na cabeça também a ideia de que trata-se de um veículo de comunicação muito antenado com o que há de novo na própria comunicação. Porque, vamos voltar um pouquinho no tempo em relação ao nosso bate-papo, falamos aqui, né, que o jornalismo ele era feito de uma forma diferente da qual é feita hoje em dia. Às vezes não do jeito que era feito, mas a forma com que se fazia, os meios tradicionais existentes naquela época persistem até hoje, mas hoje temos inúmeros outros meios de comunicação novos e que permitem também um acesso muito fácil à comunicação. E o Fato Apurado, eu olhando à distância, eu vejo que vocês possuem uma preocupação muito grande em relação a essa questão de estarem a todo momento e em todo tempo em vários veículos, meios de comunicação diferentes. Essa sempre foi uma ideia de vocês ou era algo obrigatório pensando numa empresa de comunicação inserida no contexto atual que a comunicação pede? Uhum. A gente começou com um site, né? Eu falo que hoje em dia, se você tem um propósito, se você tem um projeto, se você tem uma empresa, você tem que ter um site. Entendeu? Nós produzimos sites, nós demoramos algum tempo para chegar no padrão Fato Apurado, porque o padrão Fato Apurado é um padrão que foi construído e tem que ter uma segurança da informação muito grande, ele tem que ser leve, porque ele tem fotos, então ele tem que investir nessa estrutura. Então hoje a gente tem parcerias com o Lucas, que nos fornece a nossa segurança digital, da LM, eu vou errar o nome, mas ele nos fornece lá no rodapé do Fato Apurado, você encontra a empresa dele que nos fornece segurança digital. Então, assim, a gente para chegar nesse padrão Fato Apurado hoje, é muito trabalho e muita pesquisa. E a gente começou pelo site. Então, assim, a gente começa pelo lado que as pessoas se preocupam por último. Então, a gente sempre pensa no propósito primeiro. O que você quer? Não, eu preciso de uma empresa sólida. Então, eu vou ter um site. Porque o site é que nos permite ser uma empresa LTDA, limitada. É o site, é o Fato Apurado. Entendeu? Então, a gente começou pelo site, desenvolveu o site, e a gente tem muita preocupação com as marcas que estão no site. A gente tem o maior respeito, maior gratidão pelas marcas que hoje estão no nosso site. Então, a gente é grato demais. E todas as marcas que a gente compartilha, que a gente vai fazer cobertura, a gente é muito grato e a gente tem muito respeito com elas. E procura sempre dar o melhor para a gente desenvolver esse elo de conexões. Porque, por exemplo, esses dias a gente foi fazer uma cobertura da corrida e uma professora nossa, que é do SESC, que é professora da nossa
nas nossas meninas lá de educação física, ganhou. Então, a gente já conectou ela com outras pessoas, que, quem sabe, né? Então, assim, esse tipo de conexão é que vale. Às vezes surge uma oportunidade, entendeu? Então, você sempre tem que pensar assim, porque é outro público. As pessoas já entenderam que isso até esses dias a gente estava fazendo um curso na Hotmart, que é a maior plataforma de criação de conteúdo, de marketing digital do Brasil mesmo, né? E eles sempre falam que é isso, que são os públicos frios é que talvez gerem os melhores leads, entendeu? Então, não é, por exemplo, que você tem uma marca de alimentos que está na sua rede, que você está produzindo para sua marca de alimentos, que tem aquele público ali, mas você colocar no Fato Apurado, que é outro público, você faz conexões tão importantes, né? Que vão te trazer, não é a quantidade de seguidores que você tem, mas é a qualidade que eles te proporcionam. Não adianta nada você ter 500 mil seguidores na sua rede social e ter 5 verdadeiros. Nós temos a preocupação de ter muitos seguidores na nossa rede social. Por isso que nós trabalhamos com tráfego para conquistá-los, para atraí-los. E, consequentemente, eles vêm até nós e começam a nos seguir. Isso a gente faz. A gente faz uma estratégia de tráfego. A gente, orgânico, que é porque a gente está em todo lugar, né? Sim. Tudo que é possível. E pago também. A gente faz um tráfego pago para que as pessoas atraiam e cheguem até nós. Mas a gente não vai comprar nenhum bot. Primeiro porque a verdade, ela liberta. Então, a gente prima pela verdade. E segundo, porque a gente quer pessoas reais conectando e se interagindo. E no WhatsApp, às vezes chega no comercial, gente, fala aí com tal pessoa. A gente vai e faz as conexões. Qual que é o grande propósito do Fato Apurado? O propósito nosso é impulsionar projetos de pessoas incríveis. Esse que é o nosso propósito. E nesse impulsionamento, a gente faz as conexões. Nosso propósito é pegar as pessoas, fazer as coberturas, entregar os vídeos, entregar o conteúdo, entregar os releases que são enviados para nós por agências de comunicação, e é por isso que tem essa importância, tem essa implicação. Tudo que é divulgado no Fato Apurado, ele vem de agências de notícias. Eu sou a jornalista responsável. Então, eu sou muito preocupada com o que sai no Fato Apurado. Então, às vezes, até para a gente, hoje em dia, até para você ajudar, tá? Assim, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter uma responsabilidade social em qual causa você está se aliando, né? Porque hoje em dia existem muitas pessoas que até se apropriam de causas porque não tem conteúdo, né? Engraçado que desde que eu comecei, no meu primeiro emprego, a gente trabalhava com pesquisa de mercado. A gente começou e aí, olha que coisa, eu era supervisora de pesquisa de mercado, estava na faculdade ainda. Aí, quando eu fui virar a esquina, a gente era num prédio e tal, eu fui virar a esquina, tinha pessoas preenchendo o formulário à mão. Aí eu peguei e falei para o meu supervisor à época, só, tais pessoas que você acabou de contratar estão preenchendo o formulário à mão. Aí essas pessoas foram demitidas e quase que eu fui linchada, né? Porque eu tinha essa função de falar isso e tal. Então, assim, a gente tem que sempre primar pela verdade e trabalhar sempre nesse sentido de tentar diminuir o máximo a fraude. E já aconteceu de eu trabalhar em empresas que eu vi pessoas colocando visualização no Instagram e o empresário não sabia. Eu falei, não estou vendendo. Não estou vendendo, gente. Eu falei assim, não é possível. Você tem tantas visualizações. Era para o seu Instagram tá bombando, era para você estar para o seu comercial, porque na época eu fui contratada para organizar o comercial, né? Todo o processo comercial. Não está vendendo. Lógico que não está. Tudo fake. Tudo mentira. Então, para o empresário, isso não entrega. Não adianta. O que adianta? Nada. O
que o jornalismo representa para a sua história de vida? Olha, o jornalismo, ele é muito importante para a gente. Eu acho que a gente estava conversando agora há pouco, ele falou assim que quando a gente faz o juramento lá, né? Aquele juramento do final da colação de grau, né? Primar pela verdade, aquilo ali toca a cabeça da gente, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é primar sempre pela verdade, né? No seu trabalho, é honrar o seu trabalho, é honrar... eu acho que é nesse sentido. É fazer o seu trabalho da melhor forma, sempre buscando a verdade dos fatos, sempre buscando a coerência, analisando. A gente que trabalha com conteúdo de terceiros, a gente tem que prestar muita atenção até no que a pessoa fala para você, porque o propósito nosso não é ofender ninguém, não é se aliar a campanhas de denuncismo e de... Como eu posso dizer? A palavra fugiu. Aliar campanhas que vão tirar a honra de uma pessoa, vão ofender uma pessoa, vão fazer com que haja interpretações, use da palavra para criar discursos, né? É muito complicado você usar do seu cargo, da sua oratória, para você gerar conflitos. Então, a gente não se alia a isso. Então, eu acho que o nosso jornalismo, nisso o jornalismo nos deu essa coerência de função. Você olha, o que você está fazendo aqui? O que você está... Raciocina. Qual que é o propósito dessa pessoa quando ela quis gerar esse conteúdo aqui? Então, acho que é nesse sentido que o jornalismo nos poda ou até nos organiza. Uma das premissas básicas de todo jornalista é ouvir e contar histórias. Uhum. E você já tem mais de 2 décadas como jornalista. Qual que é a grande história que você já ouviu e pôde relatar sendo jornalista? Olha, eu acho que histórias a gente ouve todos os dias, né? Como jornalista, assim, a gente já trabalhou muito fora... A gente já trabalhou em campo de futebol, né? A gente já trabalhou como jornalista mesmo, a gente já trabalhou na frente de hospital, fazendo rádio escuta, né? A gente trabalhou também na época do Circulando Muitos. Eu lembro que... engraçado que sempre foi muito áreas sensíveis, né? O jornalista, ele trabalha em muitas áreas sensíveis. E acho que foi por isso que eu saí do jornalismo de campo. Porque vira e mexe, você tem que cobrir um acidente. Você tem que cobrir áreas muito sensíveis. E eu sou muito sensível, sabe? Então, assim, eu falei assim, gente, isso não é pra mim. Porque eu acabo me emocionando. Depois que eu tive filhas, então, tem áreas que eu não consigo atuar mais. De jeito nenhum. Acidente mesmo, eu não consigo atuar mais. Eu sou uma pessoa que nem velório eu costumo ir. Entendeu? Porque eu sou muito sensível. Tudo eu me emociono. Eu não dou conta, não. Sobre o jornalismo atual, ou o cenário onde essa profissão tão nobre e importante para a sociedade está inserido, existe uma discussão muito grande acerca do fazer jornalístico. Porque com as diversas formas de se comunicar que imperam no mundo atual, muitas pessoas, todo mundo hoje pode dar uma notícia. Todo mundo hoje pode fotografar ou gravar um grande acontecimento, seja na porta da sua rua, seja no centro de uma cidade. E hoje se tornou muito fácil você obter informações de diferentes jeitos distintos. Até pelo fato de que, por exemplo, hoje em dia, aqui em Valadares mesmo, nós temos aí inúmeros grupos de WhatsApp que noticiam inúmeros acontecimentos que ocorrem aqui na nossa cidade.
E, mediante a tudo isso existente do mundo atual, tem aquela velha discussão. Quem é que pode dar notícia? Ou, nesse mundo tão avançado tecnologicamente falando, e isso esbarra diretamente no jornalismo contemporâneo, existe aquela pergunta: todo mundo é jornalista? Enfim, você que tem mais de duas décadas de experiência nessa profissão, qual que é a sua visão atual acerca do jornalismo contemporâneo? Olha, eu respeito muito o trabalho de todo mundo, sabe? Eu acho que tem muita gente muito competente no mercado. Tem muito influenciador muito competente no mercado. E é por isso que eles se destacam. Né? Gente, os influenciadores, eles acordam cedo para produzir conteúdo, porque o conteúdo da manhã é o mais valioso. O conteúdo que você abre, porque você tem que entender que o conteúdo da rede social, estou falando do Instagram, que é o que a gente é especialista, né? Você tem que abrir cedo para você alcançar a sua audiência nos stories, né? Aí você ativa a sua audiência ali e aquela pessoa já fica ali, já... Então, assim, tem gente muito compromissada, muito comprometida com a verdade. É aquilo que eu falei, a verdade liberta. Então, se você tem a sua verdade, você vai atrás, você se capacite. Eu acho que formalmente ainda, eu estou falando isso formalmente, a questão até de emissão de nota fiscal, né? Eu acho que você deve buscar uma faculdade de jornalismo, tá? Eu acho que se você gosta de comunicação, você sempre tem que ter a postura formal, mesmo que você seja do humor, tá? Você é do humor. Não, eu sou do humor. Mas quando alguém vai te pedir, vou te contratar, porque tem um nicho, né? Tudo é nicho. O meu nicho é um nicho mais sério, mais empreendedor. Mas tem um nicho do humor também, que é muito bom. Tem muita empresa que investe no humor e eu acho chique demais. Entendeu? Semana passada teve uma propaganda da Frigoleste que eu ficava vendo toda hora, que era aqui na empresa a gente respeita a função dos colaboradores e foi uma coisa mais leve. Então, o humor é muito bom quando é muito bem feito, né? Então, mesmo assim, formalize-se. Né? É aquilo que eu falo, ter um site é o primeiro passo. Ter um site com o seu domínio, primeiro que o domínio é seu, e o domínio é registrado no governo, né? Pelo registro.br, então o domínio já é seu, né? Formalize-se sua marca, formalize seu site, formalize o seu Instagram, né? Com todas as ferramentas de formalização e comece a trabalhar direitinho. Aí você tem... mas quem deu aquela notícia ali foi o fato apurado. Quem deu aquela notícia ali foi tal jornal. Quem deu aquela notícia lá foi o tal blog. Entendeu? Porque, gente, o que a gente ouve assim, o blogzinho. Entendeu? As pessoas têm mania de desmerecer o trabalho das outras pessoas. Porque eu acho que eu não sou desse mundo, porque eu não entendo qual que é a vantagem da pessoa desmerecer o trabalho do outro. Respeita, né? E vamos trabalhar com seriedade. Então, assim, o que eu recomendo é uma faculdade de jornalismo. Eu acho que as pessoas desmerecem muitos jornalistas, faculdade de jornalismo. Porque qualquer um pode ser. Não, qualquer um não pode ser. Entendeu? Eu me arrependo hoje eu estou com dificuldade de ir para frente das câmeras, porque eu sempre trabalhei atrás das câmeras. Então, foram 20 anos trabalhando atrás das câmeras. Hoje, para ir para frente, estou com dificuldade, né? Porque na faculdade, a gente aprende a se posicionar, a ter respiração, a ter controle emocional, para falar à frente. Você vai ver a evolução que você vai ter depois que você for um jornalista. Primeiro passo. Segundo passo, tem um site, tem uma ferramenta de trabalho, né? Porque você pode lá ser organizado. Eu não me arrependo de ter tido site, e se eu não tivesse tido site, eu não teria pegado tanto trabalho igual eu peguei nos últimos anos. Então, assim, foi o site que me projetou. Quem é a Bruna Cerqueira? Bruna Cerqueira do Fato Apurado.
Aí vai lá, entra lá no site, vê aquele tanto de notícia, tem as minhas informações, tem as pautas, tem a Quem mandou aquela matéria? Ah, publicado pela assessoria de comunicação de tal empresa. Publicado pela Ascom, publicado pelo governo. Então, assim, é assim que funciona. É a formalização que vai validar a sua notícia. Não é a sua notícia que vai ser validada, mas a estrutura que há por trás da sua notícia. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo jornalista? Olha, eu acho que eu realizo sonho todos os dias, sabe? Eu acho que a nossa profissão você tem a vantagem de conhecer pessoas incríveis, né? Eu acho que viajei muito, sabe? Conheci muita história de superação, que é o que te acende a Deus, que te mostra que Deus existe, sabe? Porque tem pessoas incríveis que conseguem superar obstáculos incríveis. E assim, a minha função me permitiu, a minha função de jornalista me permitiu a estar em lugares que, se eu não for jornalista, eu não estaria, né? E assim, ontem a gente foi numa gravação de um programa nacional em Valadares. E aí eu falei assim, olha, muito obrigada por ter trazido essa estrutura para cá. Aí uma pessoa me questionou, nossa, mas você vai agradecer isso? Eu falei assim, a gente tem que agradecer a tudo, sabe por quê? Tem pessoas ali que nunca, jamais poderiam ir até um SBT da vida para participar de uma gravação de um programa. Aquilo para aquela pessoa ali representa demais, sabe? A gente não pode se perder em desvalorizar o outro. A gente tem que sempre ser grato às pessoas que investem na nossa cidade, as pessoas que mostram capacidade de resolver as situações dentro da nossa cidade. Porque a gente está no interior de Minas Gerais, né? Nisso aí tem todas as capitais do Brasil à nossa frente, né? Então, assim, o que acontece aqui, gente, a gente tem que valorizar demais, porque a gente tem a oportunidade de ver acontecer aqui. E de mudar essa história, de ter uma história diferente, de, sei lá, conquistar memórias, trazer memórias afetivas e emocionais e levar para a vida, sei lá. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo jornalista? Olha, eu digo que, assim, eu não sei se eu não paro para sonhar, eu não sei se eu vivo um sonho, eu não sei te falar, assim, poxa, eu tenho um sonho, assim, a realizar. As coisas na minha vida são tão, assim, as coisas na minha vida acontecem com são tantas bênçãos que acontecem na minha vida, que eu acho que eu nem me, não é que eu não me permita sonhar, mas eu acho que eu vivo sempre um sonho, né? Porque eu sou muito família. Eu acho que a minha família me abraça. Eu estou no meu trabalho, que é o que eu adoro fazer. Então, eu falo assim que eu sou realizada, assim, sabe? Você quer ir visitar a Europa inteira? Já foi a Europa. Você quer fazer... Entendeu? Isso tudo, para mim, é tudo a materialização. Então, assim, eu não me permito sonhar coisas absurdas. Eu permito viver a realidade, conviver com pessoas. Eu acho que tudo na minha vida foi um presente de Deus. Eu tenho uma fé, assim, absurda. Deus é sempre no primeiro lugar. Quando a gente recomeçou o Fato Apurado no início desse ano, eu fui num rapaz que inaugurou um prédio, um hotel, aí que ele deu uma passagem muito bonita, que ele falou assim, coloca Jesus na frente e vai no barco, né? Que tem uma passagem, coloca Jesus no barco e vai. Então, eu acho que nesse momento Jesus está no barco. Eu acho que eu demorei muito tempo para pôr Jesus no barco. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que você tem que ter fé no seu trabalho, ir trabalhando com propósito, com vontade, com determinação. Porque você ser empreendedor hoje em dia é difícil, viu? Imagino. Você ter coragem de sair da iniciativa privada e montar o seu próprio negócio é muito difícil, né? Por N coisas, porque é difícil mesmo você criar conteúdo todo dia, né? Eu fico vendo os influenciadores, assim como eu, criar conteúdo é difícil demais, gente. Entendeu? Você tá, ainda mais para mulher.
Você tem que estar sempre organizado. Semana passada eu fui tirar umas fotos, né? Aí eu recebi 8 nãos nessas fotos. Porque não tinha maquiador no dia. A camisa que eu queria ir não tava, não tinha. Alguma outra coisa não tinha. Eu sei que eram 8 coisas que não tinham naquele momento. 8 nãos que eu tinha recebido naquele momento para eu desistir de tirar aquelas fotos. Aí eu falei, não vou desistir. Só de raiva eu vou tirar as fotos. Fui, tirei as fotos, arranjei maquiadora, a unha consegui fazer, não sei o que. Isso é coisa de mulher, Sim. né? Que a gente tem que estar 100% perfeita, Claro, né? claro. E aí eu falei assim, nossa, tirei as fotos, fiz uma parceria, assim, voltei, uma parceria linda com o pessoal da fotografia, bacana. Então, assim, olha você ver, se eu tivesse desistido naquele primeiro não que eu recebi. Não vou fazer não. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A única coisa que Deus nos pede na vida é coragem. O resto, ele faz. Em 2 das suas últimas 3 respostas, você citou 2 palavras que me chamaram muita atenção. Coragem e superação. E essas 2 palavras estão diretamente ligadas à sua existência neste plano. Porque em uma das suas respostas você fez questão de ressaltar que o que te move dentro do jornalismo é ouvir histórias e que durante todo esse tempo como jornalista você ouviu muitas histórias de superação. Mas olha que interessante, você já ouviu muitas histórias de superação. Mas você também é dona de uma história de superação. Você poderia optar por um caminho do ostracismo, do vitimismo, mas não. Você, a todo momento, independentemente da batalha ou das barreiras que foram colocadas na sua vida, você não deixou de lutar e não deixou de fazer o que você mais ama, independentemente de qualquer limitação física. O que significa isso para sua história de vida? Olha, Luiz, nossa, fiquei até sem palavras. Na verdade, eu acho que Deus te dá a vida com propósito. Eu acho que a gente está aqui para sair daqui melhor do que a gente entrou, né? Só isso justifica. Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela já tinha naquela. Ó, pra você ver como que eu falo que evoluiu o mundo, graças a Deus, né? Ela descobriu, ela tinha 37 anos, e naquela época era velha para ter filho, né? Com 37 anos. E ela descobriu, ela ia tirar o útero, aí descobriu que estava grávida e o médico falou assim, aborta. Ela, não vou abortar. Ela tem que nascer. E nessa tem que nascer, com 7 meses eu vim ao mundo. Minha mãe foi fazer cirurgia e quando voltou, percebeu que eu não enxergava. E foi feita que aí o mundo acabou dentro da minha família, né? Você imagina, você descobre que a sua filha é cega. O que vai ser agora? Por quê? Por mim? Por quê? Por isso. E depois disso a gente procurou, meu pai era pediatra e procurou os melhores médicos e todo mundo desesperado. Aquilo abalou até o médico que me consultou, que era amigo da família, e que optou por não me operar. Ele tinha que fazer uma cirurgia de catarata, né? Nasci com catarata e glaucoma. Ele optou por não me operar. E aí me mandou para Belo Horizonte. Era uma cirurgia simples, tanto que ele fez a mesma cirurgia à época aqui no regional e o menino está enxergando até hoje, normal, nada aconteceu. Ele me optou por não me operar. Eu fui operar no melhor hospital de Belo Horizonte à época, de olhos, referência, que eu não vou citar o nome aqui, mas... Nessa operação, eu e mais 5 crianças pegamos uma infecção hospitalar. Dessas 5 crianças, 4 ficaram cegas para sempre. E eu fui a única que saí enxergando de todo esse processo. Por quê? Porque o meu médico não desistiu. E isso eu tive a oportunidade de agradecê-lo há tempos atrás, há meses atrás. Assim, doutor, muito obrigada pelo senhor não ter desistido.
Porque é isso que nos move. É a coragem, é não desistir. Entendeu? Por todos. E ele até se emocionou na hora e falou assim, nossa, porque o senhor podia ter desistido. Quando eu fiquei cega em 2023, novamente, eu recebi também vários nãos. Eu fui em vários oftalmologistas e eles falaram assim, pra quê? Você tem baixa visão, pra quê que você vai recuperar esse olho seu? Pra quê? Não vou fazer. Fui em vários. Mas teve um que virou pra mim e falou assim, não, procura tal pessoa. Aí fui a minha peregrinação. Aí eu ganhei uma viagem, a gente foi, meu marido me convidou pra gente ir ao Espírito Santo. E a gente foi em Pedra Azul e eu subi no alto da montanha em Pedra Azul. E como era retina, a gravidade, né? Eu voltei a enxergar. Olha que loucura. Eu voltei a enxergar do olho que não tinha nada até então, estava cego. Por conta da gravidade, acho que a retina ela desceu, né? E voltei a enxergar com um certo embaço, né? Ficou embaçado. Eu falei, gente, tem esperança, né? Eu posso voltar a enxergar. Aí voltei aqui a Valadares, consultei com uma médica, ela falou assim, você tá doido? Você vai perder seu olho? Aí eu fui, nós fomos, minha família inteira, aquilo ali mobilizou minha família inteira. E isso cheio de trabalho, né? Assim, com 5 campanhas e atendendo cliente, aquele negócio, e aquela resistência. Então, o que estava me impedindo de enxergar naquele momento? Por isso que eu falo que a doença, ela é da cabeça, da inteligência emocional para... O que está te impedindo de enxergar? O que está te impedindo de resolver isso aqui, minha filha? Ela falou. Você está doido? Você vai perder um olho? Quanto vale um olho para você? Eu falei assim, não, mas eu tenho uma deficiência. Minha filha, é a claridade que você está buscando, ela falou comigo. Então, eu fui, fiz a cirurgia. Então, aquilo ali ressignificou minha vida. Eu falei, gente, tem um propósito nisso aí. Não é só uma doença, não. É um propósito de vida, você tem que mudar. O que você não está enxergando ali? O que está te... Você está trabalhando num lugar que você não quer? Sua família está indo para um lado que você não quer? Você, como ser humano, o que você tem que mudar na sua vida? Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você está doente, você tem uma doença na coluna, o que está te pesando? Você tem uma doença no ombro, o que está te pesando? Você tem uma gastrite, o que você não está engolindo? O que está difícil para digerir na sua vida? Você tem uma cegueira, o que está te impedindo de enxergar? Se você tem... Então, eu acho que é mais ou menos por isso. Eu acho que a superação vem daí. Como que você está trabalhando a sua vida para você ser feliz? Ah, você tem um sonho impossível? Coloca um sonho impossível. Eu quero ter, sei lá, 10 mil seguidores. Sabe? Coloca um sonho impossível e vai chegando aos sonhos. Os sonhos não têm que ser impossíveis, mas você tem que sonhar. Né? Quando eu falo que eu não tenho sonhos, eu tenho sonho de continuar com a minha família, assim, sempre, ir para a praia. Mas, assim, são sonhos possíveis. Sim. Eu quero ir para a praia mês que vem, meu sonho hoje. Entendeu? Então, é assim que eu acho que a gente tem que levar a vida com mais tranquilidade. Hoje é dia 5 de maio. E domingo que vem é o dia destinado para mulheres sonhadoras. Que um dia sonharam em ter a maior dádiva de Deus existente nesta vida, que é ser mãe. O que representa ser mãe para você? Bom, que me desculpem os homens, mas é a maior dádiva ser mãe, né? Eu falo que se eu for para minhas filhas, 10% que minha mãe foi para mim, minhas filhas serão as filhas mais felizes do mundo. Que a minha mãe é tudo para mim. Tudo. Mas mãe, ela é um sentimento. Entendeu? Não necessariamente é aquela que gera, mas é aquela que cuida. É aquela que se preocupa. É aquela que tem empatia. É aquela que abraça. As minhas filhas têm várias mães. Minhas filhas têm... A professora dela que está fazendo aniversário hoje, um beijo, Raquel, que é mãezona delas.
Elas têm 3 vós, que eu falo que são 3 vós, que a avó do meu cunhado, que a sogra do meu cunhado também é a avó delas. Então, assim, se permita ser mãe, sabe? Tem pai que é mãe. Tem pai que é mais mãe do que mãe, né? Então, assim, uma vez eu fiz um planejamento estratégico, aí eu coloquei a palavra empatia, aí pediram para tirar. Aí falaram assim, empatia é óbvio. Não é, não. Empatia não é óbvio. Não adianta você eliminar a empatia. Se não está ali é porque não tem. Empatia é um processo, você tem que se preocupar, é uma preocupação. É você ver uma pessoa ali num momento e se preocupar com ela e falar assim, como é que você está? Às vezes o silêncio é melhor. Às vezes você está assim muito mal, e uma pessoa te manda uma mensagem do nada, já aconteceu isso com você? Sim. Te manda uma mensagem do nada que seu dia clareia, assim. Quando a minha irmã faleceu, há pouco tempo atrás, eu procurei uma pessoa que era na funerária, e a filha dela me deu um bom dia, que eu falei assim, gente, acabou meu dia, melhorou. Então, às vezes, um bom dia que você recebe, melhora a sua vida. Às vezes um abraço que você dá, que a pessoa te dá um abraço apertado, melhora a sua vida. Então a gente tem que buscar ser pessoas melhores, porque o mundo está muito difícil, o mundo é inteligente. Até a inteligência artificial está te dando carinho. A minha inteligência artificial fala bom dia comigo, eu falo obrigado com ela. Olha que loucura, de você chegar e ter que falar bom dia e a máquina te dá carinho, assim, né? Até a máquina está preocupada em te dar carinho. E você não está preocupado em dar carinho para as pessoas? Olha que loucura. Até a máquina está te ensinando a te dar carinho a você, né? E você não está dando carinho para as pessoas. Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida? A minha vida é gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Coragem. Agora o jogo das palavras. Eu vou citar palavras e você vai defini-las com uma palavra. Podemos ir? Pode, vai à vontade. Governador Valadares. A cidade que eu quero ver crescer. Uma palavra. Uma palavra? Agora Desenvolvimento. aperta. Desenvolvimento. Volta Redonda. Berço. Colégio Cipicon. Transformação. Colégio Imaculada Conceição. Base. Vida. Excelente. Deus. Tudo. Religião. O caminho. Amor. Amor. Família. Carinho. O início. Família. O propósito. Filhas. Alegria. Bruna Cerqueira. Jornalista. Jornalismo. Profissão. Defina o ano de 2025, pensando que nós estamos no dia 31 de dezembro de 2025. Como você quer definir este ano de 2025? Como eu defini no início do ano de 2025. O melhor ano de nossas vidas. Muito obrigado pelo fato de ter me dado a oportunidade de imortalizar sua maravilhosa história de vida, regada a muitos desafios, mas ao mesmo tempo de muitas vitórias e de muitas histórias que já foram contadas por você, juntamente com o Fato Apurado e juntamente, claro, com toda a sua história no jornalismo. Parabéns por ser quem você é. Tenho certeza que seus familiares, suas filhas, acima de tudo, possuem muito orgulho da mãe que elas possuem. E você é sinônimo de exemplo, de saber aonde quer chegar, independentemente de qualquer dificuldade, de qualquer limitação. Sua vida, ela é sinônimo mesmo de uma representação de amor à vida, de viver intensamente, independentemente da batalha que a vida possa te impor. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado.
Luiz, obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, todos Você nós. continue seu trabalho, que é excelente. Você tem uma trajetória fantástica. Ah, obrigado. E que você continue com esse posicionamento. Você se posiciona muito bem. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço pelas palavras. Obrigado mais uma vez, Bruna, com essa história maravilhosa. O Resenha Cast de hoje, pra lá de especial e fundamental, vai ficando por aqui. Um grande abraço e lembrando que eu volto amanhã com mais uma história marcante e edificante que será eternizada neste espaço. Vou ficando por aqui. Um grande abraço sob os comandos do editor Augusto Júnior, o melhor de todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.